Olá, pessoal. Então, vamos à aula de função do segundo grau. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Com o que aprendemos até agora. Bom, então, vamos ao exercício 1. Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato. E também diretamente proporcional ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se que a rapidez como função do X, que é o número de pessoas que conhecem o boato, é dada por Kx vezes P menos X, em que K é uma constante positiva característica do boato. Tá? Então, este K é uma constante positiva que depende do boato e P nós vimos que é o público-alvo. P é o público-alvo. Tá? E X é o número de pessoas que conhecem o boato. Então, o R de X é Kx vezes P menos X. Então, veja, ele fala assim, ó, a rapidez, que é o R, é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhecem o boato, ou seja, Kx. Diretamente proporcional ao Kx. E é também diretamente proporcional ao número de pessoas que não conhecem. Ora, o número de pessoas que não conhecem é público-alvo menos o número de pessoas que conhecem. Então, esta diferença dá o número de pessoas que não conhecem o boato. Tá? Então, é diretamente proporcional ao Kx e também ao número de pessoas que não conhecem o boato, que é o P menos X. Perfeito. Esboce o gráfico da função. Então, veja, como fazemos para esboçar o gráfico da rapidez, né? Do boato? Olha, então veja. Nós vimos que temos 4 etapas para esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. Tá? Nós temos que conhecer a concavidade, os zeros, o vértice e o ponto onde ela intersecta o eixo Y. Então, veja. Ora, o boato é dado por Kx vezes P menos X. Então, multiplica a distributiva aqui, Kx vezes P, Kpx. Kx vezes menos x ao quadrado, menos Kx ao quadrado. Então, veja que a rapidez do boato é uma função do segundo grau. Né? Bom, então veja, o coeficiente do x ao quadrado é menos k. Ora, menos k é menor que zero. Por quê? Porque o k é positivo. No enunciado ele afirma que o k é positivo. Se o k é positivo, o menos k é negativo. Então, como o menos k é negativo e é o coeficiente do x ao quadrado, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, já sabemos que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Bom, vamos determinar as raízes, né? Tá? Ora, veja aqui, ó. O R de x está nesta forma aqui. Kx vezes P menos X. Ora, aqui fica fácil determinar as raízes, né? Quando o produto de dois números é zero? Ora, quando um deles é zero ou o outro é zero, certo? Então, para que este produto de x vezes P menos X seja zero, ou o x é zero, ou o x é P, porque P menos P dá zero. Então, ou x é zero, ou x é P. Então, as raízes são x é igual a zero, x é igual a P. Qualquer um desses valores de x, zero ou P, resulta que o R de x é zero. Tá?
Então, são os zeros da função, as raízes, né? Perfeito. Então, determinamos que a parábola tem concavidade voltada para baixo, as raízes são 0 e P. Vamos determinar o vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. Agora, veja aqui. O b é kp. Então, o menos b é menos kp. Sobre 2 vezes o a. O a é menos k. Então, fica 2 vezes menos k. Então, isso aqui fica, simplificando k com k e menos com menos, fica p sobre 2. Agora, P é o público-alvo. Ora, público-alvo é o número de pessoas, e o número de pessoas é maior que zero. Então, P sobre 2 é maior que zero. Então, x do vértice é dado por P sobre 2, e que é um número positivo, porque o P é um número positivo, é o número de pessoas. Quem é o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Como tem um menos na frente do delta, então vamos calcular o delta colocando entre parênteses, tá? Então, quem é o delta? É b ao quadrado, mas como b é kp, kp elevado ao quadrado é k ao quadrado, p ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos k, vezes o c, que é zero. Ó, não tem termo independente, então c é zero. Então, este produto aqui some. Então, no numerador só fica menos k ao quadrado, p ao quadrado, que é este aqui, com menos na frente, menos k ao quadrado, p ao quadrado, sobre menos k. Aí, simplificando um k de cima com k de baixo, fica kp ao quadrado sobre 4. Ora, é claro, né? K, nós já vimos no enunciado que é uma constante positiva. P ao quadrado é uma constante positiva, porque está elevado ao quadrado, sobre 4. Então, isso aqui é maior que zero. Então, o y do vértice é maior que zero. Então, veja. Concavidade para baixo. R tem concavidade para baixo. As raízes são 0 e P. Então, quando x é igual a 0, o y é 0. Quando x é igual a P, o y é 0. Então, tá aqui, são as raízes. E o vértice? P sobre x igual a P sobre 2. Está aqui, ó. X igual a P sobre 2, x do vértice, né? Que fica bem na metade da distância entre as duas raízes aqui. Tá? Então, veja. O x do vértice é P sobre 2, está aqui. E o y do vértice é kp ao quadrado sobre 4. Então, o y do vértice é aqui, ó, kp ao quadrado sobre 4. Então, eu tenho estes dois pontos, 0p, e este vértice. Então, eu traço a parábola, ó, né? Do zero, chega no vértice, e aí vai para ponto P. Tá? Então, eu tive esses 3 pontos para determinar a parábola. Este e este, para traçar. Com esses 3 pontos, eu tracei a parábola. Agora, olha o que ele fala aqui, ó. Considerando o modelo descrito, se o público-alvo... Vamos abaixar um pouco aqui, ó. Considerando o modelo descrito, se o público-alvo é de 44 mil pessoas, ou seja, se o P, que é o público-alvo, é de 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação, ou seja, a máxima rapidez de propagação é este valor aqui, tá? Então, a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a horas. O número máximo de boatos é este kp ao quadrado sobre 4. Mas, em que momento, em que valor de x, ou seja, qual é o número de pessoas que faz com que esse boato seja o máximo possível? Horas. O número de pessoas x igual a p sobre 2, que é o x do vértice. Né? Quando o x do vértice é igual a p sobre 2, ou seja, quando o número de pessoas que conhecem o boato é p sobre 2, eu tenho a máxima rapidez de propagação do boato. Então, veja, basta que eu calcule o xv, que é o p sobre 2. Como p é 44 mil por 2, 22 mil pessoas. Bom,
Então, vamos ao exemplo 3. Em uma fábrica, o custo de produção de X produtos é dado por C de x é igual a menos x ao quadrado mais 22x mais 1. Está aí, uma função de segundo grau. Sabendo-se que cada produto é vendido por R$10, o número de produtos que devem ser vendidos para se ter um lucro de R$44 é... Bom, então veja, cada produto é vendido por R$10. Então, se ele fabrica X produtos, a receita é 10x. Né? Como 10 é cada produto, se eu fabrico X produtos, a minha receita total é 10x. Perfeito. Aí o custo de produção de X produtos, ele fala que é menos x ao quadrado mais 22x mais 1. Está aqui. Este é o custo. Também como função de x. Pois bem, e quem é o lucro? Bom, o lucro, por definição, é a receita menos o custo. Então, a receita é 10x. Menos o custo. Ora, o custo é tudo isso. Menos x ao quadrado mais 22x mais 1. Então, eu coloco ele inteiro dentro do parênteses. Menos x ao quadrado mais 22x mais 1. Dentro do parênteses. Perfeito. Então, veja. Agora, 10x, copiamos aqui para baixo. Abrindo parênteses, menos com menos x ao quadrado mais x ao quadrado, menos com mais 22x menos 22x, menos mais 1, menos 1. Tá? Bom, então veja. O que temos aqui? X ao quadrado, mais 10x com menos 22x menos 12x, menos 1. Né? Então, esta é a expressão do lucro, é a função do segundo grau do lucro. Então, veja, o que ele pergunta? O número de produtos, ou seja, o X, que devem ser vendidos para se ter um lucro de R$44. Bom, como esta é a expressão do lucro, então é só substituir L de x por 44. Então, 44 é igual a x ao quadrado menos 12x menos 1. Então, passando o 44 para o segundo membro, fica x ao quadrado menos 12x menos 45 igual a 0. Então, veja. Então, temos que calcular o valor de x. Esse valor de x nos dará o número de produtos a serem fabricados para que o lucro seja de 44. Então, veja. Quem é o x? Bom, ora, essa é uma equação do segundo grau. Então, vamos resolver por Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 12, então b ao quadrado é menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 1 e o c é menos 45. Está aqui. Menos 12 ao quadrado, 144. Menos 4 vezes 1 vezes menos 45, mais 180. 180 mais 144, 324. Então, o delta é 324. Agora, Bhaskara, x é igual a menos b. Ora, o b é menos 12. Então, menos b é 12. Mais ou menos raiz quadrada do 324 sobre 2 vezes o a. O a é 1. Então, 2 vezes 1. Então, fica 12 mais ou menos 18 sobre 2. Ou seja, 30 sobre 2, que é 15, e menos 6 sobre 2, que é menos 3. Ora, mas x é o número de produtos. Não existem produtos negativos, né? Então, a resposta é x igual a 15. Então, eu preciso de vender 15 produtos para se ter um lucro de R$44. Bom, então vamos ao exemplo 4. O valor em reais de uma pedra semipreciosa é sempre numericamente igual ao quadrado de sua massa, em gramas. Infelizmente, uma dessas pedras, de 8 gramas, caiu
e se partiu em 2 pedaços. O prejuízo foi o maior possível. Em relação ao valor original, o prejuízo foi de... Bom, então veja, ele afirma que a pedra de 8 gramas, caiu e se partiu em 2 pedaços. Então, vamos chamar de x, a massa do pedaço 1, e 8 menos x, a massa do pedaço 2. Né? Porque somando as duas massas, dá 8 gramas, que é a massa da pedra original. Então, se uma tem massa x, a outra tem que ter massa 8 menos x. Tá? Bom, então, x, claro, tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 8. Tá? A massa de um pedaço tem que ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 8. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos calcular o valor desses pedaços. Ora, ele fala aqui, o valor é numericamente igual ao quadrado de sua massa. O valor é igual ao quadrado de sua massa. Então, veja, se o pedaço 1 tem massa x, o valor dela é x ao quadrado. Se o pedaço 2 tem 8 menos x, o valor desse pedaço 2 é 8 menos x ao quadrado. Então, o valor total que eu chamo de y é a soma do primeiro valor mais o segundo valor. Está aqui. Então, x ao quadrado mais. Agora eu desenvolvo o 8 menos x ao quadrado. Quadrado do primeiro, 64. Menos 2 vezes 8 vezes x, menos 16x. Mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, está aqui. Né? Usei aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isto é, 64, menos 16x, mais x ao quadrado. Agrupando os termos semelhantes, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 16x, mais 64. Então, veja que o valor das duas pedras é esta função do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos achar o x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 16, então menos b é 16. Sobre 2 vezes o a é 2, 2 vezes 2. Então dá 16 quartos, o x do vértice é 4. Agora, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, como tem um menos na frente do delta, o delta vamos colocá-lo entre parênteses. Pois bem, então o delta é b ao quadrado, ou seja, menos 16 ao quadrado, está aqui, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 64. Está aqui, 4 vezes 2 é 64. Divide por 4 vezes 2, porque o a vale 2. Está aqui. Ok, então menos 16 ao quadrado é 256, 4 vezes 2 é 64, é 512. Tá? Então veja que o delta é esse que está aqui dentro do parênteses. O delta vai dar negativo, né? Porque 256 é menor que 512. Na verdade, é metade, né? Tá? Então, o delta dá negativo. Então, com o menos na frente e dividindo por 8, o y do vértice dá 32. Então, x do vértice é 4, y do vértice é 32. Então, vamos lá. Vamos calcular o valor total, o valor y para x igual a 0 e x igual a 8. Então, se o x é igual a 0, fica 2 vezes 0 ao quadrado, menos 16 vezes 0, mais 64. Ou seja, só fica 64. Quando x é igual a 0, o valor é 64. Quando x é igual a 8, fica 2 vezes 8 ao quadrado, menos 16 vezes 8, mais 64. Que eu coloquei aqui, ó, 2 vezes 8 ao quadrado, menos 16 vezes 8, mais 64. Que dá 64 também. Tá? Bom, então vamos esboçar o valor dessa função de segundo grau. Tá? Bom, então já sabemos que a concavidade é voltada para cima, porque o a é 2, olha lá, o coeficiente do x ao quadrado é o a, é 2, que é maior que 0, parábola com concavidade voltada para cima. Como o delta é negativo, o delta é este que está aqui dentro do parênteses. Como o delta é negativo, não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Então, concavidade voltada para cima, não existem raízes reais, porque o delta é negativo. O vértice da parábola é no ponto 4, 32. Perfeito. Então, temos essas três informações. E mais esses
pontos adicionais aqui, 0,64 e 8,64. Então, vamos lá. Temos essas 4 informações. Olha lá. Coeficiente do x ao quadrado, 2 maior que 0, parábola tem que ter concavidade voltada para cima. Né? Bom, não existem raízes reais, então ela não toca o eixo x. Não toca o eixo x. O x do vértice é 4, y do vértice 32. Então, está aqui. X do vértice é 4, y do vértice 32. Está aqui. Agora, eu tenho outros pontos auxiliares. x0, y64, está aqui. x0, y64 é este ponto. E x8, y64 é este ponto aqui. Ó. x8, y64 é este ponto aqui. Então, eu tenho 3 pontos para traçar a parábola. Este, que é o vértice, e este. Então, tendo esses 3 pontos, faço um esboço do gráfico. Perfeito. Então, veja. Agora, o que é o y? O y, para nós, é o valor total. É o valor total. Então, veja. Olha aqui, ó. O y é o valor total. Ele varia de acordo com a massa x do pedaço 1. O pedaço 1 tem massa x. Está aqui, ó. O pedaço 1 tem massa x. E y é o valor total. Então, veja. O valor total, ele varia de acordo com a massa x do pedaço 1. Então, é esse aqui, ó. O valor total varia aqui, ó. Qual é o maior prejuízo? O maior prejuízo é aqui, ó, quando o valor total dos 2 pedaços dá 32, ó. Este é o maior prejuízo, porque o valor total é o menor que se tem. Então, o maior prejuízo se dá com o valor final y32, que eu chamo YP, Y de prejuízo. Tá? O valor final com prejuízo é o 32, ó. 32 é o valor total que eu vou ter no final com a soma dos valores dos 2 pedaços. 32. Agora, o valor original é 64. Por que 64? Ora, a pedra inicialmente tinha massa 8 gramas. E o valor dela é numericamente igual ao quadrado da massa. Se a massa é 8, o quadrado de 8 é 64. Então, a pedra original de 8 gramas tem o valor 8 ao quadrado, 64. Então, qual é o prejuízo? Ora, veja. O prejuízo é de, se foi o maior prejuízo possível, o valor final é 32 e o valor inicial é 64. Então, eu tive um prejuízo de 50%. Porque se o valor inicial é 64 e passou a ter 32, eu tive um prejuízo de 50%, de 32. Né? 64, valor final, menos o prejuízo de 32, dá o valor final de 32. Então, prejuízo de 50%. Bom, então vamos ao exercício 5. Uma malharia familiar fabrica camisetas a um custo de R$ 2,00 por peça e tem uma despesa fixa semanal de R$ 50. Ou seja, é um custo fixo semanal de R$ 50. Se são vendidas X camisetas por semana, ao preço de 22 terços menos x sobre 30 reais a unidade, quantas camisetas devem ser vendidas por semana para se obter o maior lucro possível? Bom, então veja. Ora, qual é o nosso custo fixo? Ele afirma tem uma despesa fixa semanal de R$ 50. Então, o custo fixo semanal, que eu chamo de CF, é R$ 50. Então, aqui está o custo fixo semanal. CF igual a R$ 50 por semana. Agora, qual é o custo variável? Ele fala, ó, a malharia fabrica camisetas a um custo de R$ 2,00 por peça. Bom, então, o custo variável é de R$ 2,00
uma peça. Então, se são vendidas X camisetas por semana, o custo variável é de 2x por semana. Então, veja, 2 é o custo de uma peça. Se ele vende X peças por semana, então o custo total é 2 vezes X. Então, o custo variável semanal é de 2x. Né? 2 é o preço unitário e X é o número de unidades. Então, custo total 2x por semana. Perfeito. E a receita semanal? Bom, então veja, ele fala que são vendidas X camisetas por semana a este preço a unidade. Ora, então qual a receita? A receita é o preço unitário, que é o 22/3 menos X sobre 30, vezes o número de camisas vendidas na semana, X. Então, a receita semanal é 22/3 menos X sobre 30, que é o preço unitário, vezes o X, que é o número de unidades. Então, temos a receita semanal total. Então, veja, tudo aqui está se referindo à semana. Custo fixo semanal, custo variável semanal e receita semanal. Aí, o que ele pergunta? Quantas camisetas devem ser vendidas por semana para se obter o maior lucro possível? Bom, então, por definição, o lucro é a receita menos o custo fixo menos o custo variável. Então, vamos lá. Então, está aqui. Olha aqui, ó. O lucro é a receita semanal, que é 22/3 menos X sobre 30 vezes X, está aqui. Menos o custo variável, que é 2x, semanal, né? Menos o custo fixo semanal, que é de 50, está aqui. Então, vamos lá, aplicar a distributiva aqui, 22/3 x, menos x ao quadrado sobre 30, menos 2x, menos 50. Então, agrupando os termos semelhantes. Então, tenho menos x ao quadrado sobre 30, que eu coloco aqui na frente. Agora, eu somo 22/3 x menos 2x, dá 16/3 x. E copio menos 50. Então, veja que o lucro é uma função do segundo grau. Agora, o coeficiente do x ao quadrado é negativo, é menos 1 sobre 30. Ou seja, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Como a parábola que representou o lucro tem concavidade voltada para baixo, o lucro vai ter um lucro máximo, né? Que é o vértice, o y do vértice, que é o lucro, né? O lucro que é o y do vértice, né? Certo? Então, vai ter um lucro máximo. Perfeito. Ele quer saber qual é o número de camisetas a serem vendidas para ter esse lucro máximo. Horas. O número de camisetas vendidas é o x do vértice. X do vértice é o número de camisetas vendidas para se ter o lucro máximo, que é o y do vértice. O y do vértice é representado pelo L, né? L máximo aqui, ó. Esse L máximo que vai ser calculado para o x do vértice. Se a gente calcular o x do vértice e substituir aqui, na expressão do lucro, no lugar do lucro coloca x do vértice, x do vértice, x do vértice, eu vou ter o lucro máximo. Então, eu vou ter o lucro máximo para o x do vértice. Quanto vale o x do vértice? Menos b sobre 2a. O b é 16/3 menos b menos 16/3. 2 vezes a. A é menos 1 sobre 30. 2 vezes menos 1 sobre 30. Então, fica 16/3 por 2 sobre 30. Ou seja, 80 camisetas. Então, vendendo-se 80 camisetas semanalmente, eu vou ter o lucro máximo. Por quê? Este 80 é o x do vértice, que nos dá o lucro máximo. Bom, então vamos lá, exemplo 6. Duas plantas de mesma espécie, A e B, que nasceram no mesmo dia, foram tratadas desde o início com adubos diferentes. Um botânico mediu todos os dias o crescimento em centímetros destas plantas. Após 10 dias de observação, ele notou que o gráfico que representa o
crescimento da planta A é uma reta passando por 2, 3. Então, veja, aqui está, ó. O Y é a altura em centímetros e o X são os dias. Perfeito. Então, ele fala assim, ele observou que após 10 dias, ele viu que o crescimento da planta A é uma reta passando por 2, 3. Então, ela é assim, ó. No dia 0, ela tem altura 0. No dia 2, ela cresceu 3 centímetros. No segundo dia, ela cresceu 3 centímetros. Então, a planta A, ela cresce linearmente, assim, ó. Esta reta aqui, ó, passando por 2, 3 e pela origem, tá? Ok. E o que representa o crescimento da planta B pode ser descrito por y é igual a 24x menos x ao quadrado sobre 12. Então, tá aqui. Este é o da planta B. Ok. Então, veja. Determine a equação da reta. Determine a equação da reta. Bom, então veja. Nós vimos que, pelo desenho, a reta, chamando-a genericamente, a reta do crescimento da planta A, vamos chamá-la genericamente por y igual a x mais b. X é o número de dias e y a altura em centímetros. Ela passa pela origem e pelo ponto 2, 3. Está aqui, ó. A planta A é esta reta aqui, ó. Ela passa pela origem, 0, 0, x, 0, y, 0, e pelo ponto 2, 3, x igual a 2, y igual a 3. Então, com esses dois pontos, 0, 0 e 2, 3, nós podemos encontrar a equação da reta y igual a x mais b. Então, vamos lá. Para o primeiro ponto, é só substituir na reta o x igual a 0 e o y igual a 0. Então, como fica? 0 é igual a vezes 0 mais b. Está aqui, ó, 0 é igual a vezes 0 mais b. Isso concluo que a vezes 0 é 0, portanto, b tem que ser 0. Então, da primeira, eu já concluo que o b é 0. Agora, vamos substituir o ponto 2, 3 na reta, ou seja, x igual a 2 e y igual a 3. Então, fica 3 igual a vezes 2 mais b. Aqui, 3 é igual a vezes 2 mais b. Então, como b é 0, fica 3 é igual a 2 vezes o a. Ou seja, o a é 3 meios. Então, eu tenho que o A é 3 meios e o B é 0. Substituo A igual a 3 meios aqui e B igual a 0. Então, a equação da minha reta fica y igual a 3 meios x. Então, essa é a pergunta do item A. A equação do crescimento da planta A. Então, o crescimento é a altura em centímetros como função do número de dias, x. Agora, o item B. O dia em que as plantas A e B atingiram a mesma altura. E qual foi essa altura? Então, vamos recordar aqui o crescimento da planta B. Ó, y é igual a 24x menos x ao quadrado sobre 12. Então, vamos levar lá para baixo. Olha lá. Y igual a 24x menos x ao quadrado sobre 12. Esse é o crescimento da planta B. Ele quer saber o dia em que as plantas A e B atingiram a mesma altura. Ora, esta é a altura atingida pela planta B. E esta é a altura atingida pela planta A. Então, ele quer que atinja a mesma altura. Então, eu igualo as duas. Igualo a altura da planta B com a altura da planta A. 3 meios x. Está aqui. Então, fazendo esta igualdade e encontrando o valor de x, que é o dia em que as plantas terão a mesma altura. Então, vamos resolver esta equação em x. Então, o que eu faço? Passei o 2 multiplicando aqui, fica 24x menos x ao quadrado sobre 6, que é igual a 3x. Aí passo o 6 multiplicando aqui para o segundo membro. Fica 24x menos x ao quadrado é igual a 18x. Então, passo 18x para o primeiro membro.
fica menos x ao quadrado, 24x com menos 18x, mais 6x, igual a zero. Então, eu vou colocar o x em evidência aqui, ó. Porque tem x aqui e x aqui. Coloco um x em evidência. Menos x ao quadrado dividido por x, menos x. 6x dividido por x, mais 6. Então, vai dar x vezes menos x mais 6 igual a zero. Ora, quais os valores de x para que este produto dê zero? Ora, ou x é zero, ou este é zero, ou o x é 6 aqui dentro. Se o x for 6, vai dar menos 6 mais 6, isso aqui vai dar zero. Né? Então, ou x é zero, ou x é o sexto dia. Então, o dia em que as plantas A e B atingiram a mesma altura é no sexto dia. O sexto dia é o dia em que as alturas de B, que é esta aqui, é igual à altura de A, que é esta aqui. Esta igualdade é satisfeita para x igual a 6, ou seja, no sexto dia. Agora ele fala, e qual foi essa altura? Ora, basta substituir x nesta expressão ou nesta. Qual que é mais fácil? Ora, é óbvio que é nesta, né? É mais fácil. Então, basta substituir x igual a 6 aqui. Então, y é igual a 3 meios vezes 6, ou seja, 18 sobre 2, 9. Então, a altura, 9 centímetros. Então, no sexto dia, as plantas atingem a mesma altura de 9 centímetros. Bom, vamos então ao exercício 7. É dada uma folha de cartolina, como na figura abaixo. Cortando a folha na linha pontilhada, resultará um retângulo. Então, veja, a cartolina é esta aqui, ó, este folha retangular aqui, ó, ABC, triangular. Esta figura triangular, ABC, a cartolina. Na linha pontilhada, eu corto um retângulo, aqui, ó. Eu corto um retângulo, fica o retângulo BDEF, tá? De altura x e base y. Tá. Então, veja. Determine esse retângulo, ou seja, os lados x e y do retângulo, x e y, sabendo que esta área do retângulo é máxima. Bom, então eu tenho que determinar o x e o y de maneira que a área desse retângulo BDEF seja máxima. Bom, então vamos lá. Quem é a área do meu retângulo BDEF? Eu sei que a área de um retângulo é base vezes altura. Então, base é y, altura x. X vezes y. Está aqui. A área do meu retângulo BDF é xy. Vou chamar de equação 2. E a outra, que é a equação 1, vamos ver uma outra maneira de calcular a área desse retângulo BDEF. Ora, a área deste retângulo, ele é a área do triângulo maior, que é o ABC, tá aqui, a área do triângulo ABC, menos a área do triângulo ADE, que é este aqui. Então, tá aqui, menos a área do triângulo ADE, menos a área do triângulo EFC, que é esta aqui. Triângulo EFC. Então, menos a área do triângulo EFC, que eu chamo de equação 1. Tá? Então, a área do retângulo é a área do retângulo ABC, que é a cartolina inteira, menos a área deste triângulo ADE, menos a área desse triângulo EFC. Perfeito. Então, veja. Ora, a área do meu retângulo é XY, mas também ela é calculada dessa maneira. Então, é só eu colocar no primeiro membro aqui o XY. Então, eu vou colocar este XY aqui no primeiro membro. Então, fica XY igual. XY igual. XY igual. Agora, quem é a área do triângulo ABC? Quem é a área do triângulo ABC? Ora, o triângulo ABC ele tem base 8
e altura 6. Então, a área dele é base vezes altura sobre 2, ou seja, 8 vezes 6 sobre 2. Menos. Quem é a área do triângulo ADE? Ora, a área do triângulo ADE é a base dele, que é y, esta medida é y, vezes a altura. A altura dele é 6 menos x. Se tudo isso é 6 e a altura do retângulo é x, então a altura do triângulo AD, a medida do lado AD é 6 menos x. Então a altura 6 menos x e base y. Então a área é y vezes 6 menos x sobre 2, base vezes altura sobre 2. Agora, menos a área do triângulo EFC. Ora, o triângulo EFC é esse aqui. A base dele é este comprimento FC aqui, que é 8 menos y. É o total 8 menos y. Então, a base é 8 menos y e a altura é x. A altura EF é x. Então, 8 menos y vezes x sobre 2 é a área dele. Está aqui. 8 menos y vezes x sobre 2. Perfeito. Então, eu obtenho esta equação aqui. Ó. Esta equação. Então, veja. O primeiro membro eu mantenho. O segundo já está com o mínimo múltiplo comum tirado. Então, eu coloco na mesma barra de divisão, 2. E copio os numeradores. 8 vezes 6, 48. Agora, aplico a distributiva aqui em cima. Menos y vezes 6, menos 6y. Menos y vezes menos x, mais xy. Distributiva agora neste aqui. Menos 8 vezes x, menos 8x. Menos 1 vezes menos y, vezes x, mais xy. Tá? Ok. Então, veja, agora eu passo 2 multiplicando no primeiro membro, fica 2xy. E no segundo membro fica 48 menos 6y, mais xy, mais 2xy. E menos 8x, eu copio aqui embaixo. Agora, perceba que 2xy cancelo com 2xy do segundo membro. Então, corta os dois. Então, fica. Passo o menos 6y para o primeiro membro. Fica 6y. 6y é igual a 48 menos 8x. Então, para isolar o y, passo 6 dividindo. Então, y é igual a 8 menos 4 terços x. De onde vem o 8? Ora, é 48 por 6. 48 por 6 dá 8. E 8x sobre 6, simplificando, 4 terços x. Então, encontrei o y como função de x. Chamo de equação 3. Então, eu tenho a equação 3. Então, veja. Tem a equação 3. Então, eu vou jogar a equação 3, este valor de y, que é 8 menos 4 terços x, eu vou colocar aqui no 2, ó. Então, a área do retângulo BDEF vai ficar x vezes este y, que é 8 menos 4 terços x. Então, lá, de 3 em 2, ou seja, jogando este y aqui, eu tenho que a área do retângulo BDEF é x vezes o y, ou seja, x vezes 8 menos 4 terços x. Ok, então esta é a área do meu retângulo BDF como função de x. Tá? Tá, então eu tenho aqui a área do meu retângulo BDF como função de x. É este aqui. Esta aqui, ó. Né? X vezes 8 menos 4 terços x. Está aqui a área do meu retângulo. Bom, então veja. Fazendo a distributiva, é claro, né? 8x está aqui. X vezes menos 4 terços x, menos 4 terços x ao quadrado. Então, o coeficiente A, ele é negativo. O A é menos 4 terços, menor que zero. Então, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Ou seja, como a parábola tem concavidade voltada para baixo, a área vai ter um valor máximo, né? Certo? A área vai ter um valor máximo. Então, veja. Quais são as raízes dessa parábola? Ora, as raízes são ou x é zero, porque o zero vezes tudo isso dá zero, ou este termo dentro dos parênteses tem que dar zero. Então, quando é que o x, qual o valor de x para que este termo aqui seja zero?
Então, eu calculo menos 4 terços x mais 8 igual a 0 quando? Ora, isolo x. 4 terços x igual a 8. X é igual a 3 vezes 8 sobre 4. 24 dividido por 4, 6. Então, x é igual a 6. Então, as minhas duas raízes são x é igual a 0 ou x é igual a 6. Então, veja. Olha a minha parábola aqui. Ó. Olha a minha parábola aqui. X é igual a 0 e x é igual a 6. Né? X é igual a 0 e x é igual a 6, as raízes. Agora, a parábola tem concavidade voltada para baixo, porque o a é menor que 0. Então, a parábola tem uma concavidade voltada para baixo. Ora, como o 0 e o 6 são duas raízes, o x do vértice tem que estar entre as duas raízes, exatamente no meio. Então, o ponto médio de 0 e 6 é 3. Então, quando o x é 3, veja que eu vou ter um retângulo de área máxima. Aqui este é o valor máximo do retângulo, ó, da área do retângulo. É este valor aqui. Ó. Este é o valor máximo da área do meu retângulo, quando x é igual a 3. Então, quando x é igual a 3, o meu retângulo tem área máxima. Então, se eu substituo xv igual a 3 na equação 3, que é o y igual a 8 menos 4 terços de x, resulta 8 menos 4 terços de 3. Né? Substituindo xv igual a 3 aqui, fica 8 menos 4 terços vezes 3. Então, y é igual a 4. Então, o meu retângulo de área máxima tem lados 3, x é igual a 3, e y é igual a 4. Então, de onde veio o 3? O 3 veio daqui. Este é o lado x é igual a 3, para que a minha área tenha um valor máximo. Tá? Aqui, eu até calculei a área máxima do retângulo BDF. Tá? Mas isso não precisava ser calculado, porque ele não pede qual é a área máxima. Ele pede quais os lados para que a área seja máxima. Mas veja, um lado do retângulo é 3, que é esse aqui, que dá a área máxima. Mas não precisa calcular a área máxima. Se o x é 3, o y, a gente sabe que é 8 menos 4 terços de x. Como x é 3, y é igual a 8 menos 4 terços de 3, que é 4. Então, o retângulo de área máxima tem lados 3 e 4.